transformar o grito de dor em canção de alegria. Trabalho árduo de quem não se adapta à regra. Somos perturbadores da paz para destruir muros e romper cercas. Subversivos para construir pontes e distribuir sorrisos, mesmo que muitas vezes desfigurados no horror cotidiano de perseguições, torturas e assassinatos. Quantas vezes reescrevemos nossos versos para conseguir dizer que talvez tenha sido necessário que alguns caíssem para que o nosso povo não fique de joelhos ou marche de cabeça baixa. Talvez a dor que tenhamos sentido fez com que a esperança se mantivesse viva. Eu preciso aprender a conviver com as cicatrizes. Fazer do vermelho do sangue de nossas companheiras e companheiros a cor de nossa bandeira para seguir lutando. Vencer a noite escura e se aquecer com o sol de um novo tempo. É árdua, né? Ainda mais quando você está contestando o sistema, né? Você não tem apoio de ninguém, você não tem apoio de governo, você não tem apoio das empresas, não tem apoio de nada. Porque tudo que a gente faz é contrário aos interesses hegemônicos. Do ponto de vista político, nós sempre fomos combatidos pelas classes dominantes. Isso aí não é novidade para ninguém. Então é lógico que aquilo que eu e outros tantos companheiros como eu, que participaram da luta contra a ditadura, eles não levam, eles não chamam de revolucionário, eles não chamam de patriotas, eles não chamam de golpista, golpista não, terroristas, que nós terroristas foram eles, não fomos nós. Por questão ideológica, né, por questão de estratégia, de luta, etc., aí vários outros espaços se fecharam. Né? Então, são as consequências que a gente passa. Né? Acho que ninguém entra nessa luta de graça. Né? Acho que sempre o sistema vai procurar cortar. Né? Então, censuras, por exemplo, em artigos de jornal, censuras em conversas, palestras, né? Essas coisas acho que fazem parte realmente, né? Dificuldade até de você encontrar quem aceite publicar os teus artigos e assim por diante, né? Então, são os cortes que a gente passa normalmente, né? Porque eu comecei a escrever no jornal Movimento, que era um jornal revolucionário, era um jornal que saía nas bancas e jogavam bomba. Vinha o pessoal do CCC, jogava bomba. Bomba, e era assim. Quando morreu o Vladimir Herzog, que eu conheci pessoalmente, ficou um carro disfarçado mais da polícia na porta da minha casa, uma semana, um mês, não sei, eu com um bebezinho amamentando, entendeu? E aquele carro da polícia. Foi a última vez que eu queimei os livros na minha casa. Era aquela coisa, aquela violência, assim, porque vocês não podem, a geração de vocês não pode imaginar o que era a repressão no cotidiano. Porque tinha a repressão assim, a grande repressão que matava, assassinava, mas no cotidiano a repressão era uma coisa insondável hoje para o pensamento de hoje. Era na rua, era na quitanda, era na padaria, a repressão era um olho gigante em cima da gente, sabe? Era uma coisa assim, um Big Brother repressivo, porque não é mais só o Big Brother para olhar, mas era para maltratar, para instigar, para ferir de todas as formas. Seguido de um cerco aos sindicatos, de um fechamento, na verdade, de a gente chamava de intervenção total nas entidades dos trabalhadores, né? Fosse sindicato, fosse mesmo associações que a gente pertencia. Então, esse trabalho nós fizemos, embora tivesse custado uma coisa muito, muito dura para nós, né? Você perder um emprego como o de Petrobras, mesmo você tendo feito aquela opção de lutar pelo trabalhador, mas
Você, de repente, não está mais no lugar que você ficou 3 anos com os companheiros e não ter mais salário, aí você sempre é um choque para você. Quando vem o golpe, o Prestes desaparece de novo e eu fiquei nessa casa que foi invadida por esse delegado Bom Cristiano. Roubou tudo que eu tinha dentro de casa. Eu fiquei com os meninos recebendo ajuda de companheiros de novo, mas a situação ficou muito difícil, porque eram 9 crianças para ir para a escola, para comer, para comprar roupa, pagar aluguel, condução, a despesa era muito grande. E num dos meus encontros com ele, eu sugeri que a gente deveria emigrar para a Rússia. Eu considero o seguinte: quem é um cara revolucionário, lutador, que coloca a sociedade em primeiro lugar, esquece um pouco da sua família. Às vezes não tem tempo de visitar seu neto, seu bisneto, nem a família. Não tem tempo, às vezes, nem para dar assistência à sua esposa. Problema. Cadeia, você pega 8 anos de cadeia, mas só passou 3 anos e tanto de cadeia. Mas foi 3 anos e tanto de cadeia que os filhos ficam sem os pais. A família fica essas coisas, entende? Afasta de mim esse cálice. 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 Cuando se produce la fuga de los prisioneros políticos de la cárcel de Rawson y que una parte, los dirigentes, los principales dirigentes, logran fugar a Chile, en cambio quedan 19 compañeros, los mejores cuadros medios de la revolución, quedaron detenidos en el aeropuerto y luego fueron fusilados por la Marina. Entonces, eso fue un hecho muy doloroso, aparte que ahí murió mi cuñada, Ana María Villarreal, la esposa de Mario Roberto, pero fue una puñalada, yo creo que para todo el pueblo, o sea, se sintió con fue un dolor inmenso. Era la primera vez que la dictadura o el ejército en Argentina actuaba con total alevosía, o sea, se sabía que no había ninguna justificación para asesinar a esos presos, por más que hubieran dicho así, por la Garerí, que se trató de una fuga, un intento de fuga. Entonces eso fue el primer golpe grande que sentí en mi militancia. E foi dentro dessas lutas que eu fiz a minha opção política, e até porque eu tive em 1967, já 1967, um irmão meu foi numa manifestação de estudantes, ele perdeu uma mão provocada por uma bomba jogada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Aquele fato me marcou profundamente. Aí, consequentemente, dentro dessas lutas que se travavam ali, naquelas batalhas, eu em 68, outubro de 68, eu fui preso e fui condenado a 12 meses de prisão pela primeira auditoria do Exército aqui da primeira região militar do Rio de Janeiro.
Los primeros días yo yo tuve 10 años preso, ya un poco lo he contado, pero resumo. Estuve 10 años desde el año 1974 hasta 1984. 10 años durante que no fui condenado, nada, a pesar de haber sido absuelto. Cuando recuperé la libertad, encontré otro país. Un país donde no había trabajo y nosotros habíamos dejado un país con mucho trabajo. Bueno, me costó muchísimo reincorporarme, insertarme nuevamente en la sociedad, porque me sentía muy perseguido porque iba a buscar trabajo. Recuerdo que rendí en una fábrica textil en San Martín y estuve 5 días trabajando. Y al 5.º día me dijeron, no señor, no puede trabajar, dice, usted tiene un proceso, dice. Y fíjate vos, llevaba ya cuánto, 16 años, 18, 20 años, 29 años estuve así, no pude trabajar. Depois que acabou o processo, coisa que eles pegaram na delegacia com anotações minhas de 1957, que ainda não tinha dado o golpe, mas eu já era um elemento visado, de 1957 a 77, está aqui. São 20 anos que a polícia, no meu redor, anotando tudo as minhas participações, e eu sabia que estava, mas não tão grande. Naqueles tempos, o militar que defendesse um ponto de vista que por acaso constasse da programação do Partido Comunista, estava liquidado no meio dos militares. Era comunista, cara. Comunista é mais ou menos assim, leproso. E por isso alguns assumiram suas posições patrióticas. Muitos, todos patriotas. Todos sacrificaram a sua carreira por defender os interesses nacionalistas, porque eram taxados de comunistas e, portanto, eram preteridos nas promoções. Então, assumir qualquer posição patriótica que contrariasse grandes interesses internacionais, principalmente o petróleo, era isolado. Quando eu retornei ao Brasil, eu fui banido do solo pátrio. Então tiveram 4 banimentos. Um grupo de 15, trocado pelo embaixador americano, posteriormente um grupo de 5, trocado por um cônsul japonês, um grupo de 40, trocado pelo embaixador alemão, e eu estava nesse grupo, e posteriormente um grupo de 70 trocado por um embaixador suíço. E eu não optei pelo exílio, eu fui colocado dentro de um avião, algemado, e fui lançado no norte da África sem um papel que comprovasse quem eu era. Se fosse conjunto, eu usava uns carros que tinha comprado no Brasil. Lá chamava camelô, que era um tipo de umas picape aberta atrás. Era o que usava toda vez, usava as Forças Armadas do Uruguai. O carro fica a 1 quadra e eu me comprometo. Eu também não tinha por que tentar fugir. Eu precisaria fugir como? Aí eu dou a palavra que não vou tentar fugir, né? Vou tentar fugir. Mas eles levam a minha companheira também. Né? Só que ela vai ter lá, é interrogada, e ela fica, quando eu entro no carro, já me vendam na hora, né? Fiquei vendado na hora, né? Aí pronto, aí não vejo mais nada. Vendado, quando eu paro, é lá dentro da Marinha, já estou lá no salão, aquele montão de companheiros, né? Sem 2 dias sentado, e depois 2 dias que começam os interrogatórios. Né? Fui preso, fui torturado, foi um período muito difícil, como eu te disse. Praticamente eu vi a morte do meu colega Alexandre Vanucchi, que entrou
algumas horas antes da minha, depois eles alegaram que o Alexandre havia se suicidado. Fiquei lá na UBAN durante 90 dias numa cela forte, num cofre de ferro lá. Depois fui para o DOPS. Fiquei 45 dias no DOPS. Depois fui para o presídio de Hipódromo. Aí até, embora tenha ficado bastante tempo lá, era mais calmo. Uma ou duas vezes eu voltei para a Operação Bandeirantes, mas era só para eles comunicarem dos meus amigos que haviam sido assassinados, para diminuir a minha capacidade de resistência, meu moral, como a gente fala. Fui presa em março de 1970. Bom, aí fui presa, sofri todas as coisas que a gente sabe que todos nós passamos. Fui condenada a 15 anos de prisão. Depois essa pena caiu para 8, eu cumpri 4 anos de prisão e saí em situação de condicional. Então eu passei a assinar na auditoria militar semanalmente durante 4 anos e com controle absoluto da minha vida. Eles faziam uma vigilância na esquina de onde eu morava, quer dizer, eu fui vigiada 24 horas. Porque a nossa casa foi invadida, não obstante nós fôssemos muito pequenos, eu tinha 2 irmãos, tenho uma irmã ainda, meu irmão morreu durante a ditadura militar, assassinado pelos uma equipe do UBAN, Operação Bandeirantes, e depois eu caí presa, eu fiquei presa, eu estava grávida de 6 meses, eu fui massacrada dentro de uma prisão da UBAN, Operação Bandeirantes. Eu só não perdi minha filha porque eu tive muita sorte. Em 1970, acabei sendo preso numa panfletagem que houve. Uma série de companheiros saíram junto comigo também, foram presos no tiroteio que houve na Suburbana. Então passei mais ou menos quase 1 ano preso na Ilha do Fundão. Depois de passar pelo doicode, entrei inclusive com 3 tiros que eu tinha levado, não houve tratamento, não houve hospital nem nada. Mas eu fiquei até janeiro de 1970, quando fui trocado pelo embaixador suíço. Do momento que eu comecei a militar no calabouço, principalmente depois que eu entrei para a clandestinidade, eu acho que foi uma entrega total. E essa entrega total teve que mudar o tipo de vida. Ou seja, eu mudei a minha vida a partir daí. Eu tive que abrir mão de um monte de coisas, que eu fazia antes. Ou seja, dediquei exclusivamente a minha vida à militância.